Parei de perder peso. Não sei o que fazer. Será que eu tô com metabolismo lento? Nesse vídeo você vai entender tudo sobre como manipular o seu metabolismo para virar uma máquina de queimar gordura. As coisas que fazem ele ficar lento, que talvez você não saiba que esteja errando. Como é que acelera ele de modo eficiente, sem chazinho, canela, pimenta e essas coisas que não fazem nada. Então chega de coisas que não funcionam e vamos fazer as coisas que realmente funcionam, que você vai aprender nesse vídeo. Mas antes, sou o Breno Moura, nutricionista 4 pós. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos lá. No primeiro bloco, você vai entender o que é o metabolismo de verdade. Quais as coisas que fazem o metabolismo de fato. No segundo, eu vou te mostrar tudo o que faz ele ficar mais lento. As coisinhas que talvez você não saiba. No terceiro, eu vou falar tudo que realmente acelera, não as coisas mentirosas que você vê por aí. No quarto, eu vou te explicar como é que monta um plano de emagrecimento sem que você fique estagnado, com o metabolismo travado. E por último, no quinto, eu vou te mostrar como é que você destrava o metabolismo que já está travado. E tem jeito, hein? Mas você vai ver no final do vídeo. Vamos lá então para o primeiro bloco. O que é o metabolismo? Ele é a soma de tudo que você faz para gerar ou gastar energia. Ou seja, ele decide se você vai queimar gordura, se você vai queimar glicogênio, aonde você vai queimar, se vai construir músculo, se vai quebrar. Então, todas essas reações que envolvem energia, inclusive se você tem foco, se você está cansado, se você está disposto. Tudo isso é o metabolismo. Então vamos para os componentes do metabolismo. A primeira coisa é a taxa metabólica basal. Ela é o quanto que você precisa para sobreviver. Se você ficasse em coma parado, você gastaria exatamente igual ao sua taxa metabólica basal, que é para os seus órgãos funcionarem, coração, cérebro, respirar, tudo isso. E aí, segundo, tem o NEAT, N-E-A-T, que significa os gastos que você tem durante o dia, que você gasta meio que sem querer. Se você vai ali no mercado, se você anda um pouco na rua para fazer alguma coisinha ali, todo que você se movimenta. Se você sobe um andar de escada. E aí tem o 3, o TEF, que é o efeito térmico dos alimentos. A proteína, por exemplo, você gasta 30% das calorias dela só para digerir ela para o seu corpo. Então ela tem um efeito térmico muito maior do que o carboidrato e gordura. E quarto tem o TEA, que significa o quê? É as atividades físicas, é o programada já, que é o seu treino, seu aeróbico. Então, isso vai contabilizar nesses 4 coisas que eu falei para ver quanto que você gasta por dia do seu metabolismo. E fora isso, existem 5 fatores que interferem também no seu metabolismo. Só que eles vão estar incluídos na taxa metabólica basal. Só que em algumas pessoas vão ser muito maior e outras muito menor, para você se manter vivo. A primeira coisa é a quantidade de massa muscular que você tem. Se você tiver ela alta, cada quilo de músculo vai gastar 13 calorias a mais. Então, imagina, você ganha 10 quilos de músculo, você já vai gastar mais de 100 calorias a mais só para ter eles, fora o treino, o peso que você aumentou e tudo mais. Então, aumenta muito o gasto calórico, você fica maior, mais forte, mais músculo. 2. Você já reparou que às vezes você fica mais músculo e maior, mais cheio, com músculo cheio? Isso se deve ao fato do glicogênio muscular. Quando o músculo está cheio, ele fica com um aspecto maior, mais cheio. Isso se dá quando o glicogênio muscular está alto. E quando ele está com aspecto músculo, a pele grossa, ele fica com glicogênio muscular baixo. E com o glicogênio muscular cheio, você consegue treinar, ter muito mais força. Também a leptina, o hormônio do metabolismo da saciedade, fica controlado. Se você tiver glicogênio músculo, você tende a ter mais fome e ficar mais lento o metabolismo também. Terceira coisa, sensibilidade à insulina. Se você está com ela boa, você puxa mais glicose para dentro do músculo e armazena menos gordura como energia. Isso vai te deixar com melhor apetite, mais acelerado e menos inflamado também. Quarta coisa, sono profundo e constante. Cada hora de sono que você deixa de dormir, você desacelera aí muito o metabolismo. Cerca de 7% em média. Ou seja, mais ou menos aí quase 100 calorias, pelo menos, por pessoa, para cada hora que você fica sem dormir, a menos do que você costuma dormir, 8 horas. Isso se deve ao fato de menos horas de sono você bagunçar mais o seu sistema hormonal. Quando você dorme, você produz hormônios e regula o estresse também. E 5, seu sistema hormonal a seu favor. Quando você tem tudo em ordem e produz os hormônios de maneira correta, eles aceleram e muito o metabolismo. Testosterona, GH, tireoide, leptina, hormônio de estresse baixo, todos eles influenciam demais para você ficar mais acelerado, queimar mais gordura e ganhar mais massa. Ou seja, o seu metabolismo é um reflexo do seu ambiente interno.
Quando o ambiente interno está bom, seu metabolismo fica acelerado. Então, quando você está estagnado e não está muito bem de corpo, é sinal de que você não está regulando bem seus hormônios internamente. E aí o corpo tende a entrar no modo sobrevivência e travar a queima de gordura como forma de sobrevivência, modo sobrevivência. Então vamos entrar no bloco 2. Tudo o que diminui o metabolismo e atrapalha você a queimar gordura. A primeira coisa é a termogênese adaptativa. Conforme você vai comendo menos, tendo déficit calórico, ele vai diminuindo todos os hormônios e deixando o estresse maior, de forma que o metabolismo fique mais lento. E também ele faz você gastar menos energia durante o dia, em atividades normais durante o dia, inconscientemente, fazendo você gastar menos caloria também. Então ele diminui todos os hormônios bons, que vão te ajudar a queimar gordura, e aumenta o estresse também, que vai te atrapalhar do processo. Então, o que aumenta essa termogênese adaptativa? Déficit calórico prolongado. Quanto mais tempo de restrição, mais ele aumenta. Treino fraco ou sem evoluir. Você faz sempre o mesmo treino, pega as mesmas cargas, as mesmas repetições, e o corpo vai desacelerando, se adaptando para não evoluir, não queimar mais gordura. Terceira coisa, você começa a ficar cansado e você vai diminuindo o tempo de treino, fazendo menos séries ou menos exercícios, matando o treino, né? Na verdade. Número 4 é gastar menos coisas durante o dia, diminuir o NEAT. Número 5, sono ruim, de má qualidade, encurtado, menos horas de sono. Número 6, você diminuir a proteína da dieta ou não comer quantidade suficiente, tem que comer pelo menos 2 gramas quilo quando você está no processo de emagrecimento, para ser mais eficiente. Número 7, você manter o carbo baixo por muito tempo. E aí, além da termogênese adaptativa bater, você também vai ficar com glicogênio murcho e assim vai sabotar muito mais rápido os resultados. Então, o carboidrato muito baixo, ele faz você estagnar mais rápido. Número 8, estresse crônico, o estresse tanto mental quanto físico. Você ficar cansado ali de fazer as coisas para queimar gordura. E também exaustão durante o dia, de fazer coisa demais, usar muita mente e não descansar direito. E 9, a inflamação também pode influenciar. Então, se você come muita besteira na dieta, você vai diminuir a sensibilidade à insulina, fazendo menos glicose ir para o músculo e mais glicose ir para virar gordura. Sem falar que piora o sono, piora todos os hormônios, diminui a tireoide, então atrapalha muito. Todo mundo sabe que comer errado, comer coisas ruins, ultraprocessadas demais, vai atrapalhar no resultado. Então, o metabolismo ele não para da noite para o dia, ele vai dando sinais. E a cada hora ele vai piorando sua situação. Ele vai diminuindo o gasto calórico de acordo com as coisas erradas que você vai fazendo. E muitas vezes é inconsciente. Você pode gastar menos energia durante o dia, sem você perceber. Você começa a pegar um Uber, ao invés de pegar metrô, por exemplo. E outras coisas que influenciam. Você começa a usar elevador em vez de subir um pouco de escada. Você vai de bike pro trabalho em vez de ir andando, entre outros. Então, se está gostando do vídeo, já se inscreve no canal, hein? Então, bloco 3. Como é que você acelera o metabolismo de fato? O que funciona de verdade para ele deixar ele acelerado? Fazer tudo ficar favorável para queimar gordura e ganhar massa. Primeira coisa é o treino com sobrecarga progressiva. O que é sobrecarga progressiva? Todo treino você evoluir o exercício. Mais 1 quilo, mais uma série de vezes que você faz. Em vez de 4, você faz 5, por exemplo. Já vai ser uma evolução. Mais 1 segundo de estímulo. Ou seja, se você contraiu o músculo durante 20 segundos e no próximo treino você contrai durante 25 segundos, você vai evoluir também. E também mais repetições. Se você fez 6 repetições com 10 quilos, e aí você começa a fazer 10 repetições com 10 quilos, você vai evoluir também. Então tudo que faz é você aumentar, evoluir no treino, mas se for de peso, repetição, tempo de estímulo, ou quantidade de exercícios vai te fazer evoluir também no estímulo que você dá para o músculo crescer. E isso vai acelerar muito o metabolismo. Então você tem que estar sempre pensando em evoluir. Nem que seja 1 quilo a mais. Qualquer coisa, todo treino, de uma semana para outra você evolui. Isso se chama sobrecarga progressiva, que é aumentar o estímulo no músculo toda semana. Número 2, alta proteína todos os dias. Por quê? Primeiro, porque vai manter a sua musculatura em dia cheia, no caso, sem perder massa, com reserva proteica boa. Segundo, vai elevar o efeito técnico dos alimentos, que é gastar caloria para digerir, ou seja, vai manter seu metabolismo mais acelerado. E terceiro, porque ele vai aumentar a sua saciedade e vai te fazer manter em dieta mais fácil e acabar também acelerando seu metabolismo. 3, carboidrato bem posicionado para você manter o glicogênio cheio. Se o glicogênio começa a ficar murcho, você vai ter que começar a pensar em usar o carbo de maneira estratégica para aumentar o seu glicogênio. E se não fizer isso, você vai começar a estagnar. Aí você vai ficar murcho e fraco. E
começando a ficar fraco, treino fica fraco e você desacelera o metabolismo. Número 4, sono profundo e constante. Muita gente não dá valor a isso, mas dormir profundamente dá muito mais resultado. Então isso faz que melhore tudo da vida. Sua energia, foco, tudo. Queima mais gordura, ganha mais massa. Então, você quer evoluir na vida, comece a dormir bem. Ah, não tem muito tempo para dormir. Não tem problema, você dorme o tempo que você tem com qualidade. Você faz a rotina de sono para você dormir bem. Número 5, controle real do estresse. Acontece muitas coisas durante o dia, toda a vida. Às vezes o trabalho é estressante. Pessoas que você convive são estressantes, mas você tem que manejar tudo isso. Uma coisa que eu recomendo muito é o estoicismo, que é uma prática milenar aí que faz você ficar mais tranquilo. Começar a se importar menos com essas coisas e começar a aprender a lidar com a mente. Número 6, sensibilidade à insulina alta. Se você favorecer com que toda a glicose que entra vá para o músculo, ao invés de virar gordura, você vai ter um metabolismo muito mais acelerado, muito mais eficiente também. Fora isso, também vai melhorar muito sua saciedade e todo o controle hormonal. Então, deixar isso bom é muito interessante. E você faz isso deixando o percentual de gordura baixo, dormindo bem e não tendo inflamação. Ou seja, fazendo as coisas certas. E número 7, flexibilidade metabólica bem desenvolvida. O que é isso? É a capacidade do seu corpo usar a gordura como energia e jogar a glicose para dentro do músculo. Ah, não é parecido com sensibilidade à insulina? Não. Por exemplo, quando você está em jejum, seu corpo usa mais gordura como energia. Por quê? Porque você tem a flexibilidade metabólica, que é a capacidade do corpo usar essa gordura como energia. Só que nem sempre ele faz isso. Por quê? Uma pessoa pode treinar em jejum e ficar passando mal. Por que ela passou mal? Porque ela não conseguiu usar a energia de forma eficiente, porque ela precisa criar uma adaptação. Essa adaptação se chama flexibilidade metabólica. E isso vai fazer com que você tenha um corpo absurdo e um metabolismo muito acelerado. Então, é uma adaptação necessária para quem quer ter um ótimo shape. E como é que a gente faz isso? Baixando o percentual de gordura, fazendo jejum intermitente, fazendo baixo carboidrato, ciclando carboidratos. Basicamente, aeróbico, jejum e aeróbico normal e treinos pesados também. Tudo isso faz o corpo ficar mais inteligente, mais capaz de usar bem a glicose e a gordura como energia. Então, o que é o ambiente metabólico perfeito? Glicogênio cheio, proteína alta, sono bom, sem ultraprocessados, estresse controlado, sobrecarga progressiva, gasto durante o dia alto, músculo sempre ativo. Então, se você fizer isso, você virou a máquina de queimar gordura. E se você quer um protocolo que você escolha os alimentos que você quer para emagrecer, você sabe exatamente o que você come em cada refeição, o que tem que mudar cada semana para você ter mais resultado, eu tenho dieta fácil. Dá uma olhada na descrição, que pode ser o que você precisa para mudar a sua vida e começar a evoluir de vez. Porque muita gente tem o conhecimento e tal, mas ele não sabe exatamente o que fazer. Então, se você quer saber exatamente o que você tem que fazer para emagrecer sem perder massa, dá uma olhada lá, o link está na descrição. Bloco 4. Como é que você emagrece sem travar o metabolismo? Essa é a pergunta, meu amigo. Muita gente sempre trava e acha, cara, o que eu estou fazendo errado? O que eu tenho que fazer? Então, vou te dar a resposta aqui. Qual é a maior burrada do emagrecimento? Ou as maiores burradas? Primeiro, déficit calórico alto demais. A pessoa já começa a dieta e emagrecimento super restrito. E isso vai fazer ela estagnar muito rápido por causa da termogênese adaptativa que eu expliquei agora há pouco. Segundo, ela corta tudo de vez. Então ela faz aquela dieta não super restrita no sentido de escolha de alimentos. Ela estava comendo lá flexível e tal. Aí do nada começou a comer só arroz e frango. Então o sistema de recompensa dela vê aquilo como sofrimento, porque ela não vai ter alívio. O alívio é o quê? Eram comidas de alto sabor palatável, que seria o sorvete, pizza, coisas assim. Então, se você não tem nada do tipo, a dieta é muito limpa, o seu organismo pode estranhar, a não ser que ele esteja acostumado a isso. Mas se você não está na dieta de emagrecimento, comendo flexível, e do nada você começa assim, vai dar ruim, entendeu? Então, você tem que ir aos poucos, mudando, transitando devagar. Terceiro, você tá lá treinando 4 vezes por semana, 40 minutos. Aí do nada, você começa a treinar 2 horas por dia e fazer 1 hora de cardio todo dia. A mudança é muito grande de um dia para o outro. Então seu organismo vai sentir esse efeito, esse baque, e vai aumentar demais o estresse. E aí vai ser outra cagada, mesmo que você esteja se esforçando mais, a tendência dá ruim. Número 4, você zera carboidrato. Só dá para ficar carboidrato zerado aos 3 dias. Acima disso, você começa a acabar com o seu organismo. Então, não faz sentido nenhum, cara, já começar com 0 carboidrato e ainda tentar manter isso por muito tempo. Então, vai acabar com o metabolismo e vai queimar nada de gordura. Porque se o corpo entra no modo sobrevivência, ele trava a queima de gordura e você para de perder gordura. Não dá valor ao sono, não dormir bem. Sai do celular, meu amigo. Começa a dormir direito.
porque isso é o que dá mais resultado. O músculo só cresce no sono, você só queima gordura durante o sono. Então, se você não dormir bem, nada acontece. Então, você está fazendo tudo à toa, imagina. Tudo você está fazendo à toa porque você não dorme bem. Então, foca no sono. Foca em dormir o máximo que você puder. Só posso dormir 6 horas, não importa. Então, durma as melhores 6 horas se você puder. E agora, como manter um metabolismo, fazer um plano estruturado para manter o metabolismo ativo? Déficit calórico, você tem que começar de 15% a 25% das calorias. Nada de loucura. Proteína tem que ser alta desde o primeiro dia. Entrando no processo de emagrecimento, já põe a proteína alta. Terceira coisa, o treino. Cara, tem que manter o máximo de carga possível. Tem que evoluir o máximo possível. Tem que evoluir. Tentar evoluir, mesmo comendo pouco. Porque se você estiver com a mente muito forte e conseguir esse parado, então você consegue evoluir também no treino. Você consegue ganhar massa mesmo perdendo gordura. 4. Quando você está com glicogênio murcho, você vai ter que fazer refeed. Não tem jeito. Se você está em restrição e não enche o músculo, e aí você tem que encher em algum momento, senão o metabolismo vai travar. Então, preste muita atenção nisso. Organize sua dieta direito para você queimar bastante gordura e precisar encher o músculo só quando realmente for necessário. Quinta coisa, depois de um tempo de dieta restrita, faça alguns dias de alta caloria para reativar o metabolismo, ele ficar bom. E aí você volta a secar de novo. E aí você ganha massa e perde gordura. E 6, mais uma vez, sono necessário. Manter o estresse sob controle. O carboidrato ele tem que estar suficiente para você não ficar murcho muito rápido, porque senão você vai ter que ficar fazendo um monte de recarga e não vai dar bom. E fazer o máximo possível para relaxar, acalmar o estresse. Se fizer tudo isso, você vai perder gordura, ganhar ou manter massa e manter o metabolismo sempre acelerado. E assim, tudo dá certo. Se o corpo entrar no modo sobrevivência, parou de queimar gordura, já era. Então vamos lá, bloco 5. Soluções avançadas para você que já está travado, já estou estagnado. O que eu faço agora? Primeiro, você tem que ter certeza que seu metabolismo travou. Ou seja, o cérebro ele vai querer ficar comendo a mais de comida quando ele puder. Então, na verdade, você pode não estar travado. Então, para estar travado, você que está sem resultado do espelho, sem diminuir o peso, não consegue evoluir do treino, você está cansado, fraco, dormindo mal, você está ansioso. Então, tudo isso você está fadigado, estressado. Então, tudo isso é sintomas de que você está estagnado. Também você pode ficar sem libido, é outro fator também. E aí você tem várias opções para sair desse inferno aí. O primeiro deles é refeed. Você encher a sua musculatura para regenerar os hormônios, regular o estresse e acelerar o metabolismo. Glicogênio cheio, metabolismo acelerado, começa a dormir bem, regular os hormônios, e aí você volta todo o sistema hormonal para ter mais resultado e acelerar o metabolismo. E aí você volta a queimar gordura. Uma opção. 2. Você faz a mínima manutenção. O que é isso? É uma fase que você aumenta as calorias para você regenerar o sistema. Ao invés de dar uma paulada de uma vez, tipo refeed, você vai fazendo isso aos poucos. Uma estratégia para você até ganhar massa mais e continuar perdendo gordura. E aí você pode fazer isso por 1 a 2 semanas e voltar ao processo de emagrecimento normal. E sendo que você poderia começar do zero, dependendo de como você acelera o metabolismo, ou voltar da onde estava. Tudo depende da estratégia, da forma que você for fazer. Terceira opção, entrar com um ciclo de carboidratos. Fazer alguns dias com mais baixo carboidrato para forçar ali a emagrecer mais rápido. E aí você faz uns dias mais altos para fazer a recarga de carboidrato. Dias médio, alto e baixo. Você pode fazer por um tempo indeterminado ou manter isso até o final do processo de emagrecimento. Você escolhe. É uma opção também, se você não quiser fazer o refeed ou a manutenção completa, você fazer só alguns dias altos e voltar para os dias baixos. Quarta opção, jejum intermitente. É uma estratégia para você usar de maneira mais eficiente a flexibilidade metabólica, como eu expliquei, para você usar a gordura como energia. E aí você faz essa estratégia, sendo que é um pouco mais difícil, né? E você tem que controlar as calorias de forma que você continue evoluindo. Então pode ser uma boa para você destravar, principalmente se você quer queimar gordura localizada. O jejum é muito bom para queimar gordura difícil. E aí 5 aí um negocinho que vai ajudar muito. Ioimbina é um termogênico que é feito como estimulante sexual, só que ele é muito eficiente para queimar gordura localizada. Porque ele melhora toda a circulação do sangue. E aí, teoricamente, seria para impotência, né? Só que ele melhora a circulação de sangue nas gorduras difíceis. Então, ele faz você queimar mais gordura localizada. Então, é muito bom para quando você já está meio seco, 10% de gordura, 12%, e você quer ir para outro nível. Se você estiver com 20%, não adianta nada, tá? Então, esquece
Se você não tiver seco, não use, não vale a pena. E aí tem a tirosina, que vai melhorar a dopamina T3 e pode acelerar bem o metabolismo, vai melhorar toda a conversão. E também tem o magnésio, que você usa antes de dormir para controlar o estresse. Assim você pode ir mais longe na restrição e conseguir diminuir o estresse que ela vai causar, ficando mais tempo no emagrecimento e tendo mais resultado. Também é uma opção. Então aqui algumas perguntinhas finais para você refletir, né? Se o treino tá com carga alta, sono, proteína, energia, déficit, estresse, refeed, tá fazendo tudo certo? Para pensar como é que você tá fazendo, para ver se não é isso que tá te atrapalhando. Então você não precisa de força de vontade, você precisa de conhecimento, estratégia. E aqui eu tô te mostrando todas as armas para você ter noção do que dá para fazer. E agora seria estruturar tudo de maneira eficiente para você, no seu caso, a sua rotina para o seu caso, entendeu? Tudo de acordo com o que você realmente precisa para evoluir. Porque cada pessoa é de um jeito. Então, se você precisar de ajuda, eu tenho o meu acompanhamento, que a gente consegue aplicar quase todas essas estratégias, ou todas praticamente, porque a maioria não vai ser tão eficiente para a maioria das pessoas. O cara tá com 15% de gordura, é um tipo de estratégia. Você tá com 10% de gordura, é outro tipo de estratégia. Então, a gente soma todo o conhecimento e vê a melhor forma para você no acompanhamento. E aí, nutricionista, personal, a gente alinha tudo para você evoluir o mais rápido possível, gastando menos tempo desnecessário, não vai ficar estagnado, porque toda semana vão revisar o planejamento e garantindo que você vai ter resultado. Então, se precisar aí, só chamar. E se você ainda não se inscreveu no canal, comece agora a se inscrever, porque quase todo dia tem vídeo foda assim. E eu, no final, vou deixar aqui também 2 playlists fodas, com os melhores vídeos que eu tenho, de como botar o shape e como montar seus planejamentos. Dá uma olhada aqui também, que é muito boa. E já se inscreve no canal aí. Até a próxima.